semana decisiva nos bastidores de São Januário. E não é exagero dizer que a pressão está batendo forte. A torcida do Vasco da Gama vive aquele misto de esperança e frustração, enquanto o nome de Thiago Mendes já foi anunciado como reforço. A expectativa agora gira em torno de Andrés Gomes, ponta colombiano, que pode desembarcar no Rio ainda nesta semana. Mas a novela está longe de acabar e o torcedor segue roendo as unhas, aguardando um desfecho positivo. Só que o campo não é o único problema do Cruz Maltino. Fora das quatro linhas, a situação é igualmente preocupante. A falta de planejamento, a ausência de comando técnico e a desorganização estrutural escancaram um clube que, mesmo com uma base fortíssima, parece insistir em dar passos para trás. É surreal olhar para o atual cenário do Vasco, um clube que tem tradição e história, uma torcida gigantesca e uma das bases mais promissoras do futebol brasileiro, mas que insiste em entregar suas joias de bandeja. A cada nova semana, parece que surge uma nova bomba. Um dos casos mais revoltantes dos últimos dias envolve Igor Toledo, volante, de apenas 19 anos, que desde os 9 defendia o manto vascaíno. Um jogador identificado que passou por todas as categorias, chegou a ser capitão da equipe sub-20 e simplesmente deixou o clube. E não foi para a Europa, nem para um gigante nacional com proposta irrecusável. Foi para o Atlético Mineiro. O Vasco mais uma vez liberou um dos seus principais ativos, sem resistência, sem transparência e sem retorno técnico. O clube de Minas Gerais agora terá o jogador em definitivo por 2 anos, com um acordo que divide os direitos econômicos pela metade. E o torcedor se pergunta qual o sentido disso. Essa política de enfraquecer a própria base é um reflexo claro da falta de critério na gestão atual. Não é de hoje que o Vasco perde promessas de forma inexplicável. Antes de Igor, seu irmão Ícaro também saiu do clube, foi embora para Portugal, e agora, com mais essa saída, a sensação que fica é de total abandono no setor que deveria ser a base do futuro do clube. E não adianta tentar maquiar a realidade. A verdade é que o comando da base vascaína está nas mãos de pessoas que não têm competência técnica para ocupar essas funções. Basta olhar para o técnico do Sub-20, que virou comandante simplesmente por ser ex-auxiliar de Felipe Maestro. Mérito técnico zero. Resultados: nem perto do que se espera de uma estrutura tão rica em talentos como a do Vasco. E o mais absurdo é que os jogadores continuam rendendo apesar de tudo. Léo Jacó, Lucas Carello Juninho, Elder Paulinho, a lista de bons nomes é extensa. É uma geração talentosa que poderia ser usada no elenco profissional, mas que segue sendo ignorada. E quando não é ignorada, é cedida de graça. É revoltante ver um clube que luta para não cair, que não consegue contratar, desperdiçar sua própria matéria-prima dessa forma. Porque vamos ser sinceros, o Vasco hoje está muito mais perto da Série B do que de qualquer tipo de reação consistente. Dentro de campo, os números falam por si. O Vasco ocupa hoje a 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 15 pontos em 16 jogos. Um aproveitamento que, se fosse mantido até o fim da temporada, colocaria o clube diretamente na zona de rebaixamento. E o torcedor já começa a fazer contas, buscar esperanças em partidas que nem foram remarcadas ainda, já que o clube tem 2 jogos a menos que a maioria dos concorrentes. Mas será que isso realmente é motivo de alívio? A resposta, infelizmente, é não. Porque quando se olha para o desempenho recente, a frieza dos dados é alarmante: apenas 3 vitórias nos últimos 22 jogos. 3! E se você parar para pensar, são meses de sofrimento, de expectativas frustradas, de atuações sem alma. Melgar, São Paulo e Fortaleza. Esses foram os únicos momentos em que o torcedor vascaíno pôde sorrir, ainda que por pouco tempo. O sistema defensivo é um verdadeiro pesadelo. O Vasco é, de forma isolada, o time que mais sofreu gols por erros individuais no campeonato. Foram 7 até aqui. E no último jogo contra o Mirassol foram 3 só naquela partida? Piton Puma, Maurício Lemos e Fusato foram protagonistas de uma sequência de falhas que escancaram o desespero do setor. A equipe até conseguiu marcar 2 gols, mas levou 3, e a derrota deixou ainda mais evidente que, sem reforços, o clube caminha a passos largos rumo ao precipício. E o técnico Fernando Diniz não passa confiança.
Seu aproveitamento no Brasileirão entre as temporadas de 2024 e 2025, somando passagens por Cruzeiro, Fluminense, e agora o Vasco é de apenas 26%. É muito pouco. E o time que ele comanda parece um reflexo direto dessa instabilidade, uma equipe apática, sem padrão de jogo, desorganizada taticamente e que se arrasta em campo. A comissão técnica tenta, mas o elenco não responde. E o elenco tenta, mas não tem peças suficientes. É um ciclo vicioso e destrutivo. A indignação da torcida é geral. Inclusive, nomes de peso como o influenciador Casimiro, que tem voz ativa e é conhecido por seu carinho com o clube, já expressaram abertamente a insatisfação. Para ele e para tantos outros vascaínos, o discurso de austeridade já não convence mais. Todo mundo está sem dinheiro, ele disse. E é verdade, mas enquanto outros clubes também enfrentam dificuldades, eles estão contratando. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, todos seguem se reforçando. O Vasco não. E isso é inadmissível num momento tão crítico. A verdade é que não dá mais para esperar. A torcida não aguenta mais discursos bonitos em coletivas e promessas que não se cumprem. O que o Vasco precisa com urgência é ação. Precisa trazer jogadores, mudar o ambiente, recuperar a moral e, acima de tudo, mostrar que ainda tem alguma ambição nessa temporada. Porque o tempo está passando e o buraco só aumenta. É por isso que a expectativa em torno do colombiano Andrés Gomes cresceu tanto. O jogador que brilhou no Milionários e teve passagens pelos Estados Unidos e pela seleção colombiana está em negociações avançadas com o Vasco. O clube tenta um empréstimo com opção e até mesmo obrigação de compra ao fim do contrato. Mas as tratativas com o Rennes da França não estão fáceis. O atleta não conseguiu se adaptar ao futebol europeu e vê no Vasco uma oportunidade de voltar a ter protagonismo. Ele precisa de minutagem para disputar a Copa do Mundo do ano que vem e o Vasco pode oferecer isso. A comissão técnica vê em Gomes um nome ideal para atuar na ponta esquerda, um jogador de velocidade com capacidade de finalização e assistência. Exatamente o perfil que Diniz vinha pedindo desde o início da temporada. O nome já está na mesa, os termos estão sendo discutidos e o torcedor vive aquela angústia habitual: será que vem? Será que dessa vez vai? Enquanto isso, Cauã Barros já realizou exames e deve ser anunciado nos próximos dias. Um reforço que chega para compor elenco, mas que não resolve os problemas do time titular? É mais uma peça, é verdade, mas o que o Vasco precisa mesmo são titulares, jogadores que cheguem para vestir a camisa e mudar o panorama, porque do jeito que está não tem como seguir. O torcedor faz sua parte. Lota estádio, apoia o time Cobra nas redes sociais, mas precisa ver retorno. Não dá mais para assistir ao clube, perder seus talentos, errar nas contratações e continuar acreditando que a salvação virá por milagre. Ou o Vasco se movimenta agora com coragem e planejamento, ou o fim da temporada vai ser trágico e ninguém quer reviver mais um rebaixamento. O cenário é claro, a missão duríssima, mas o Vasco ainda tem tempo. Desde que pare de errar, desde que valorize sua base, desde que contrate com critério, desde que respeite sua história. A pressão que envolve São Januário neste momento é diferente de tudo que se viu nos últimos anos. E olha que o torcedor do Vasco já está calejado, já passou por rebaixamentos, campanhas vexatórias, administrações desastrosas, mas há algo neste instante que deixa tudo mais tenso, a sensação de paralisia. O torcedor enxerga o caos, vê o time afundar, vê as promessas irem embora de graça, vê a base ser desprezada, o elenco profissional desmontado e mesmo assim não encontra nenhuma reação concreta. A diretoria fala em planejamento, mas age com improviso, fala em responsabilidade, mas entrega amadorismo, fala em reconstrução, mas abre mão das pedras fundamentais. A venda disfarçada de parceria envolvendo Igor Toledo não é um ponto fora da curva. É só mais um capítulo de um enredo triste em que o Vasco se desfaz de seus melhores talentos como se fossem descartáveis. Um garoto formado em casa, identificado com o clube capitão da base e que agora vai reforçar um concorrente direto? Sim, porque o Atlético Mineiro, mesmo vivendo oscilações, está em outra prateleira. E isso acontece por um motivo claro: lá se contrata com inteligência. Lá há comando, há estrutura, há projeto. No Vasco, o que existe é um vácuo de liderança, uma sensação de que tudo está à deriva.
E o que dói mais no torcedor não é apenas a saída dos jogadores, é a forma como isso acontece, sem resistência, sem explicação, sem indignação, por parte dos dirigentes. É como se fosse algo natural, como se fosse aceitável ver um garoto como Igor Toledo ir embora enquanto o time principal depende de improvisações como Maicon na zaga e jogadores fora de forma sendo titulares. A torcida grita cobra, mas parece que fala com uma parede. A comunicação institucional do Vasco vive de discursos genéricos, entrevistas sem objetividade e o torcedor fica no escuro. Fica tentando juntar os cacos para entender o que está acontecendo nos bastidores e, enquanto isso, o time vai entrando em campo e colecionando fracassos. A derrota para o Mirassol, por exemplo, foi a síntese perfeita do que é o Vasco de hoje. Desorganização, erros grotescos, falhas técnicas e um técnico completamente perdido. O time conseguiu marcar 2 gols fora de casa, o que teoricamente seria algo positivo, mas entregou 3 de bandeja. Foram falhas individuais atrás de falhas individuais numa repetição do que vem sendo rotina desde o início do campeonato. Piton Puma, Maurício Lemos Fusato. Ninguém escapa da crítica. E o pior, ninguém mostra capacidade de reação. Fernando Diniz, que chegou com aura de esperança hoje, parece um técnico vencido dentro do próprio vestiário. Suas ideias não funcionam, suas escolhas são questionáveis e seu aproveitamento é digno de técnico interino em crise. 26% de rendimento é simplesmente inaceitável para um clube do tamanho do Vasco. É a prova de que o projeto atual está naufragando. E não adianta querer jogar toda a culpa nas limitações financeiras, porque mesmo com pouco dinheiro é possível montar um elenco competitivo. O que falta no Vasco é critério, falta convicção, falta profissionalismo. E nesse cenário, o nome de Andrés Gomes surge como uma esperança, não porque ele vá resolver todos os problemas, mas porque ao menos mostra que o clube ainda está tentando se mexer. O colombiano, se vier, será um acréscimo importante ao setor ofensivo, trazendo velocidade, agressividade e capacidade de finalização. É exatamente o tipo de jogador que falta hoje no elenco. Alguém que saiba jogar pelas beiradas, que quebre linhas, que assuma protagonismo. E mais do que isso, alguém com fome. Gomes sabe que o Vasco pode ser o trampolim que ele precisa para chegar à Copa do Mundo, e isso por si só já é um motivador enorme. Mas o torcedor vascaíno aprendeu a não comemorar antes da hora. Já viu negociações naufragarem na reta final? Já viu reforços desistirem no último minuto? Já viu promessas virarem fumaça? Por isso, a ansiedade pela chegada de Andrés Gomes é equilibrada com uma boa dose de desconfiança. O clube precisa mostrar que tem força de bastidores, que tem articulação, que sabe negociar. E isso só se prova com assinatura no papel. Só se prova com o jogador pousando no Rio, vestindo a camisa, treinando com o grupo. Até lá é só mais uma esperança em meio a tantas frustrações. E por falar em frustração, a presença de Pedrinho à frente da SAF também virou motivo de divisão entre os torcedores. Um ídolo incontestável dentro de campo, mas que até agora não conseguiu transformar sua liderança em medidas concretas fora dele. As coletivas sempre vêm recheadas de termos como austeridade, reestruturação, planejamento a longo prazo. Mas o que se vê é um time afundado na tabela, vendendo seus ativos a preço de banana, sem reforços de peso e com um futebol cada vez mais deprimente. A torcida até entende que o cenário financeiro é delicado, mas exige com razão que haja coerência, que as decisões reflitam o discurso. E até agora isso não aconteceu. E nesse turbilhão de problemas, o nome de Casimiro ganha ainda mais peso. Porque quando ele fala, o torcedor escuta. E mais do que isso, ele fala o que o torcedor sente. Quando Casimiro cobra reforços, ele não está pedindo o impossível. Está dizendo o óbvio. Está lembrando que mesmo com pouco dinheiro é possível se mexer. O Vasco não precisa de 10 reforços milionários. Precisa de 3, 4 nomes certos. Jogadores que cheguem para jogar, que melhorem o time, que elevem o nível, que tirem o peso das costas de garotos como o Ryan, que já sente o desgaste de ser o único ponto de luz em um time tão opaco. O futebol brasileiro mostra que é possível contratar mesmo em crise. Basta olhar para o Fortaleza, que faz um trabalho sólido e competitivo sem gastar fortunas. Basta olhar para o próprio Atlético Gol, que montou um elenco equilibrado, mesmo com orçamento limitado.
A questão não é dinheiro, a questão é visão de mercado, é coragem para apostar, é estrutura para atrair e, claro, é vontade de competir. Porque neste momento o que o Vasco parece ter perdido é exatamente isso, a vontade de competir. A sensação que fica é que o clube está apenas tentando sobreviver, jogando para não cair, vivendo jogo a jogo sem projeto, sem horizonte. E essa sensação de sobrevivência é o que mais angustia o torcedor. Porque o vascaíno não quer apenas sair da zona de rebaixamento. Ele quer ver o clube renascer, quer ver uma direção que valorize sua história, que respeite suas raízes, que entenda a grandeza de São Januário. O torcedor quer mais do que discursos motivacionais em coletiva. Ele quer resultado, quer vitória, quer desempenho, quer ver a base sendo valorizada. Quer ver um time com identidade, um time que lute, que brigue, que encarne o espírito do Vasco. E para isso acontecer, é preciso agir agora. O tempo está acabando, o mercado está aberto, mas não estará por muito tempo. Os concorrentes já se reforçaram. O Vasco ainda espera. Espera Andrés Gomes, espera Cauã Barros, espera que alguém no comando finalmente acorde, porque do jeito que está não dá mais para seguir. O torcedor não quer ser apenas espectador de mais um fracasso, ele quer ser parte da reconstrução. Mas para isso precisa ver o clube se mover, e enquanto as rodadas seguem cada jogo, vira um teste de resistência. Cada partida vira um drama. A tabela aperta, os adversários crescem e o Vasco se apequena. Não por falta de torcida, não por falta de camisa, mas por falta de comando. Um clube que tem uma base campeã nacional, mas que não aproveita seus talentos. Um clube que tem uma torcida gigantesca, mas que não dá nenhuma resposta dentro de campo. Um clube que, em vez de vender sonhos, vende suas promessas. E o que sobra é um time limitado, mal treinado, emocionalmente destruído, caminhando para o abismo. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar, de parar de perder ativos por trocados, de parar de ignorar a base, de reforçar o time com nomes certos, de trazer Andrés Gomes e outros jogadores prontos, de dar a Fernando Diniz, ou a quem vier, um elenco minimamente competitivo, de transformar o discurso em ação, de parar de repetir os erros do passado, de devolver ao torcedor a esperança de dias melhores, porque o Vasco é gigante, mas está na hora de começar a agir como tal. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A recente atualização feita pela FIFA em sua lista oficial de campeões mundiais reacendeu discussões acaloradas nos bastidores do futebol brasileiro e internacional. Segundo fontes ligadas à entidade máxima do futebol, a organização tem revisado documentos históricos, registros de competições anteriores à criação da Copa do Mundo de Clubes em seu formato atual e reavaliado o peso de títulos conquistados em torneios intercontinentais. Neste contexto, surgiu um suposto aviso informal à diretoria do Vasco da Gama Clube, que conquistou o Torneio Internacional de Paris em 1957 e foi vice-campeão da Copa Intercontinental de 1998. Rumores indicam que a FIFA tem dado sinais de abertura para reclassificar determinadas conquistas de clubes sul-americanos como títulos mundiais à semelhança do reconhecimento oficial concedido ao Palmeiras pela conquista da Copa Rio Internacional de 1951. Essa movimentação teria sido motivada por pressões internas da Conmebol e por revisões históricas feitas por comissões independentes, o que pode beneficiar diretamente o clube carioca. A suposta comunicação ao Vasco, ainda não confirmada publicamente, teria caráter preventivo, alertando a instituição sobre a possibilidade de revisão nos critérios e sobre o eventual convite para apresentar documentação e argumentos adicionais. Isso tem gerado grande expectativa entre torcedores e especialistas, reacendendo um antigo debate. O que mais chama atenção nesse cenário é o silêncio estratégico adotado tanto pela FIFA quanto pela própria diretoria do Vasco, o que aumenta ainda mais a especulação. Nos bastidores de São Januário, comentasse que membros do departamento jurídico e da área de patrimônio histórico do clube estariam reunindo documentos, recortes de jornais e registros oficiais das partidas disputadas em Paris, bem como da
emblemática vitória sobre o Real Madrid na final do torneio internacional? Embora a FIFA não tenha feito qualquer anúncio oficial sobre o reconhecimento desse torneio específico, o fato de ter informado o clube de maneira reservada levanta suspeitas de que há uma movimentação concreta em curso. Fontes próximas ao Comitê de Clubes da FIFA teriam sinalizado que há um esforço para reavaliar títulos considerados de relevância internacional, sobretudo os organizados por entidades filiadas ou com apoio das federações nacionais. Caso o Vasco consiga comprovar o caráter internacional e a chancela oficial do torneio pudesse abrir um precedente importante para outras equipes sul-americanas. Enquanto isso, torcedores vascaínos começam a se mobilizar nas redes sociais, resgatando imagens, narrações e depoimentos da época em uma verdadeira campanha de reconhecimento espontâneo que tenta pressionar a FIFA pela validação da conquista. Essa movimentação tem provocado inquietação em outros clubes brasileiros, especialmente os que possuem títulos internacionais relevantes, mas que até hoje não foram reconhecidos como campeões mundiais pela FIFA. Grupos de torcedores de clubes como o Santos, Flamengo e São Paulo também demonstram interesse na possível reinterpretação dos critérios históricos. Porém, o caso do Vasco chama a atenção por ter sido notificado previamente, segundo fontes, o que poderia significar um grau de prioridade no processo de reavaliação. Especialistas em história do futebol acreditam que a FIFA pode estar preparando um novo modelo de chancela histórica, reconhecendo não apenas conquistas pós-2000, mas também torneios anteriores com critérios técnicos bem definidos como número de participantes, caráter intercontinental, organização por federações reconhecidas e impacto esportivo à época. O Torneio de Paris de 1957, por exemplo, reuniu clubes campeões de diferentes países e foi promovido por entidades oficiais. Com esse contexto, aumenta a legitimidade do pleito vascaíno, que, embora envolva um título ainda hoje pouco valorizado, ganha força em um cenário global onde a memória esportiva começa a ter mais peso político e institucional. O suposto aviso da FIFA ao Vasco também pode estar relacionado à crescente cobrança de transparência e justiça histórica no futebol internacional. Nos últimos anos, a entidade tem sido pressionada por historiadores, jornalistas e até jogadores para revisar documentos esquecidos e dar visibilidade a competições que à época tinham grande relevância, mas foram ofuscadas por ausência de padronização ou cobertura midiática limitada. Para o Vasco, o momento é estratégico. O clube busca reconstruir sua identidade esportiva e institucional. Após anos de instabilidade e um possível reconhecimento mundial, poderia representar um divisor de águas na relação com patrocinadores, torcedores e novos projetos. Há quem diga que esse reconhecimento poderia ser anunciado até antes do próximo Congresso da FIFA, previsto para o primeiro semestre de 2026. Por ora, tudo segue no campo dos rumores, mas o simples fato de o nome do Vasco estar em pauta em reuniões internas da FIFA já anima seus torcedores. Se confirmado esse novo status, poderia reposicionar o clube em rankings históricos, abrir portas para ações de marketing global e reacender o orgulho de uma torcida que carrega consigo décadas de glórias e superações. Enquanto os dirigentes vascaínos evitam entrevistas sobre o tema, a imprensa esportiva começa a se movimentar para investigar a veracidade das informações. Jornalistas experientes afirmam ter ouvido de fontes ligadas à FIFA que o nome do Vasco foi citado em reuniões que tratam da legitimação de conquistas pré-Copa do Mundo de Clubes e que a entidade pretende criar um selo histórico para competições com critérios de mundialidade, ainda que não se trate do reconhecimento automático de um título mundial tradicional como os conquistados após 2000, esse selo poderia colocar o Vasco em uma categoria similar à do Palmeiras, com a Copa Rio considerada pela FIFA como o primeiro torneio de clubes de caráter mundial. A simples possibilidade de integrar essa lista oficial já é suficiente para movimentar bastidores, fóruns de discussão e debates televisivos. O Vasco, por sua trajetória centenária e papel fundamental na história do futebol brasileiro, parece estar no radar de um movimento maior de reparação histórica.
Se esse burburinho se confirmar, o clube poderá reviver um momento de glória internacional que parecia esquecido. Até lá, o rumor segue ganhando força e a expectativa cresce a cada dia entre os apaixonados pelo futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.